Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para o nosso devocional diário, né? Porque esse período de prevenção da nossa saúde, onde estamos em quarentena, em casa, precisamos nos resguardar também no que se refere à nossa vida espiritual. Por isso eu quero falar nesse dia sobre o Salmo 125. Salmo muito conhecido, eu particularmente, cantava muito na minha infância, adolescência, nas EBFs que eu participava. E o Salmo diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Esse salmo ele faz parte de uma categoria do Salmo dos degraus, que vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134. E eles cantavam esse salmo quando estavam indo para as reuniões em Jerusalém. O povo de Israel, eles tinham que ir pelo menos 3 vezes ao ano até Jerusalém para participar das festas anuais. E Jerusalém ficava a 800 metros acima das regiões mais baixas de Israel. Então, quando eles iam subindo para até chegar em Jerusalém, eles iam cantando esses salmos. O Salmo 125 faz parte de um desses salmos conhecido como Salmo de degraus ou Salmos de romagem. Essa romaria que era feita do local onde eles moravam até chegar em Jerusalém. Hoje é fato que nós estamos impedidos das grandes aglomerações, de estar junto, de estar congregando, mas a gente precisa fortalecer a nossa fé. E a gente fortalece a nossa fé com a palavra de Deus, que é o nosso alimento. Então, por isso, nesse dia, eu quero alimentar a sua alma com uma reflexão no Salmo 125. O Salmo 125 começa dizendo sobre confiança, que nós precisamos confiar. Confiar em quem? No Deus Todo-Poderoso. O salmista ele faz um paralelo, dizendo que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. E aí ele cita 2 características do monte de Sião: que ele não se abala e que ele permanece para sempre. Isso também é característica daqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, ainda que estejam expostos a intempéries da vida, a dificuldades, a angústias, a sofrimentos, a problemas, ainda que estejam expostos a isso, a sua confiança faz com que eles não sejam abalados. Então a gente também está exposto. Estamos expostos à pandemia, ao coronavírus, porém temos também condições para nos proteger, para nos resguardar, e por isso estamos nessa quarentena. Quarentena essa que não pode ser vista como uma negligência na nossa vida espiritual. Por isso que a gente precisa fortalecer a nossa fé. E como a gente fortalece a nossa fé? Lembrando que há um Deus no controle de todas as coisas. Quando o salmista fala em confiar no Senhor, é confiar nesse Deus que nunca sai do controle da nossa vida, que ele continua sentado no trono, regendo a história da humanidade e regendo a nossa história. Então o momento agora é de quê, pastor? É momento de calma, de tranquilidade e de se resguardar, mas continuar confiando no Senhor Todo-Poderoso. Nesse período também é tempo de estimularmos o amor entre os irmãos. É tempo de você ligar para um parente, para uma pessoa, para saber se estão bem, se está tudo certo. Então é tempo também de afeto, de acolhimento. Mesmo que não tenha o abraço, mesmo que não tenha o beijo, mesmo que não tenha o calor de estar perto, mas não deixa de se ter o cuidado. Lembrando que nós estaremos diariamente colocando um devocional, e um devocional que vai servir como uma diretriz para você sentar com a sua família, ler esse texto, pensar sobre esse texto, cantar um louvor e manter a sua vida espiritual em movimento. Que Deus te abençoe, um abraço, fique com Deus e até o próximo.